Uma Inua começa com um velho em forma de alma falando com alguém. O reino imortal está cheio e não estamos aceitando mais membros. Então não insista, pois se o trovão descer em você, você certamente irá morrer. Esse é o Bai Shu, um cultivador no estágio de travessia da tribulação, e também é o protagonista. Ele continua com um semblante muito puto enquanto fala, suportei 300 anos de cultivo para ascender como um imortal. Então hoje, ninguém vai me deter. O velho manda vários raios em direção do Bai Shu, mas ele avança entre os raios. Ele começa a preparar um ataque enquanto diz que se os deuses ficarem no seu caminho ele irá matar todos. Então ele manda um ataque de espada, que divide o velho e enquanto isso ele fica sem entender o que aconteceu. O Bai volta a dizer que se tentarem lhe atrapalhar, ele irá destruir todos, enquanto manda outro ataque nos céus que lhe quebra, então ele começa a voar em direção da fenda que se abriu com seu ataque. Muda para alguém sendo espancado por 2 valentões e um deles fala: como um tolo, como você poderia ficar com uma beldade daquelas? Mas o cara continua calado, então o valentão fala que se o cara implorar de joelhos, ele talvez irá deixar o cara ir embora. Porém, o cara continua calado. Então o valentão fica puto e prepara um soco enquanto pergunta se o cara ficou mudo. Mas o cara fica pensando, esta pessoa não mostra sinais de flutuações de energia espiritual. Este lugar não é o reino imortal. Aí ele segura o soco com facilidade e pergunta se já foi o suficiente. E em seguida ele chuta o cara que ele sai voando, mas ao ver que seu colega foi arremessado, o outro valentão usa um poder na sua mão e avança dizendo que vai mostrar o seu superpoder. O prota fica um pouco sem entender sobre esse tal superpoder, mas ele se esquiva e vai para trás do valentão e fala, mesmo que eu tenha perdido meu poder espiritual, você ainda é muito fraco. Acha mesmo que pode me causar dano? Então ele dá um soco na costela do figurante que ele ricocheteia na parede e sai voando. Na outra cena vemos eles de joelhos e todo surrado enquanto pedem desculpas e pedem para o prota lhes poupar. O prota só manda eles meter o pé de lá. Então ele sai falando que vão avisar ao chefe que o idiota do Lisan despertou seu superpoder. O Bai Shu se pergunta, então eu sou o Lisan? Mas o Bai sente alguma coisa e começa a ver o passado do Lisan de verdade. Então ele vê o Lisan criança e sua mãe e começa a falar, que pena, perder os pais tão cedo. Então o dono desse corpo se chama Lisan. Um órfão ainda jovem, ele foi acolhido como filho adotivo pela amiga próxima da sua mãe, a Liuira. Devido a um incidente na infância, ele desenvolveu uma condição chamada autismo e se tornou alvo de bullying. Parece que atravessar os céus à força não me levou a uma ascensão bem-sucedida, em vez disso me trouxe a um mundo desconhecido, os céus estão contra mim. E o poder liberado por essa pessoa é chamado de superpoder. A maioria das pessoas nesse mundo despertar seu superpoder, mas o dono desse corpo é uma exceção. Eu me pergunto se a constituição dele permite o cultivo. Porém, de repente alguém chega tirando ele dos seus pensamentos. E vemos que é uma garota que se chama Ji-Si, mas irei chamar ela de Lucy, acho melhor de lembrar. Ela toda preocupada pergunta se ele foi intimidado de novo? Então ela pega o braço dele e começa a usar um poder verde que obviamente é de cura. Se você não puder vencer, então apenas fuja, olha só você está cheio de ferimentos. O Bai começa a falar para nós, Lucy, a filha da mãe adotiva de Lisan. Toda vez que o Lisan sofre bullying, ela sempre ajuda. E os 2 valentões fizeram bullying com o Lisan, por causa que ele estava muito próximo dela. De acordo com as memórias do Lisan, toda vez que ele se machuca, Lucy usa seu superpoder para curá-lo. Então parece que o superpoder tem atributos próprios. Ah Lucy, que bom que você não se machucou muito dessa vez, porque senão os meus superpoder não iria dar conta e você teria que ir pro hospital. Ele ignora e começa a avaliar seu braço enquanto pensa, talvez o superpoder nesse mundo poderia ser a magia que eu conheço? Mas de repente a Lucy dá um peteleco nele enquanto pergunto por que ele não está falando nada. Ele disse, como um simples mortal pode me machucar? Os 2 ficam se encarando enquanto a Lucy pensa, o autismo se tornou delirante? Já o Bai se questiona, ela está me desprezando? Porém, ela pega o braço dele e bota nas almofadas enquanto fala, deixa pra lá, vamos pra casa primeiro. A mamãe está nos esperando em casa.
Então eles partem de lá, vemos ele em uma ponte da cidade. E o prota começa a refletir, este mundo é completamente diferente em que vivi antes, com inúmeros arranha-céus em fila. Também há um veículo conhecido como carro que pode viajar centenas de milhas sem necessidade de magia. E as pessoas, jovens e velhas, não se vestem bem e deixam sua pele exposta, embora isso viole a lei da etiqueta, parece ser uma outra forma de liberdade dos grilhões dos costumes antigos. E o superpoder é um poder que domina esse mundo, e não sei como é a aura deste mundo ou se os cultivadores serão afetados pelos superpoderes. O caminho na minha frente é realmente desconhecido para a reconstrução de um mundo diferente, mais independente, eu realizarei meu desejo de ascensão. Muda para ele chegando em casa, vemos a Lucy toda alegre, porém de repente ela muda e fala, por que você está aqui? O prota fecha a cara e se pergunta, quem poderia tê-la deixado tão assustada? Então vemos que é o pai da Lucy, que se chama Ji Shintian, porém iremos chamar só de pai da Lucy porque é figurante. Ele fala, boa noite, minha querida filha. Porra, o cara nem falou direito, mas quero que o prota amasse ele na porrada o mais rápido possível, para não dar dor de cabeça no futuro. Ah, Lucy, por que você está aqui? O pai, é claro, eu vim para conversar com sua mãe sobre algo. Então vemos nossa tia muito brava e mandando o velho sair da sua casa. Ele fala, parece que sua mãe não me recebe muito bem. Ele tenta pegar no cabelo da Lucy, mas ela manda ele não se aproximar. Então ele fala que irá vê-la em alguns dias. Ele passa do lado do prota enquanto fala, de qualquer forma, você não pode escapar do meu controle. O nosso pensador olha pro velho e pensa, pai da Lucy, teve um caso com sua esposa, então ali o Iran se reconciliou com ele, e Lucy seguiu sua mãe. Mas essa pessoa interferiu e controlou a vida da mãe e da filha. No entanto, não há muitas informações relevantes na memória do Li Zan sobre a situação. No entanto, não é bom quando essa escória aparece, e tenho medo de que haja problema constantemente no futuro, é melhor eu cultivar o mais rápido possível, porque não quero perder para energúmenos. Já de noite, vemos ele andando em uma praça enquanto pensa, o que está acontecendo nesse mundo? Eu só queria saber mais sobre esse mundo, mas de repente elas começaram a chorar e depois pregaram no sono, mas deixa pra lá, vou cultivar primeiro. Espero que o Li Zan tenha um corpo que possa cultivar a imortalidade com sua essência espiritual. Ele se concentra e fala, introduza o Qi no corpo e nutra o espírito humano com o espírito do céu. Então várias energias começam a lhe rodear enquanto ele pensa, espírito antigo é uma técnica criada por mim em minha vida passada, que condensa a energia espiritual absorvida para tornar seu próprio corpo reino mais sólido, e é ainda mais esmagador quando enfrenta cultivadores imortais do mesmo reino. Então vemos ele no reino espiritual, ele pega em uma energia fina, lá ele, e fala. A aura deste mundo é tão fina? Mesmo com a assistência da energia espiritual antiga, só pode condensar 3 poderes espirituais. O Qi entra nos músculos e veias, forja a vontade, mantém sua natureza e solidifica seu espírito. Para ascender à imortalidade por mais difícil que seja, você precisa perseverar. Ele começa a se agoniar enquanto pensa, será que esse sentimento pode ser? É realmente um raro, corpo dom inato. Ele olha para a energia fluindo pelo seu corpo e pensa, a energia espiritual é tão fina que eu posso praticar num piscar de olhos, mas só alcancei o 5º nível de refinamento de QI. Porém chega uma garota pedindo ajuda, mas ele fica sem entender, a garota tropeça e cai no chão. Porém, de repente aparece um figurante falando, vamos brincar, não adianta fugir. A garota toda trêmula manda ele não se aproximar. Mas ela vira com seus balões e pede ajuda novamente ao prota. Porém ele só fica olhando para ela sem falar nada. Mas então, o figurante pervertido querendo bota amarrar, fala para o prota mete o pé de lá. Mas o prota olha para ele e fala, não importa onde você esteja, não falta idiotas e escórias. O figurante fala, garoto, você pediu por isso. Então ele usa o poder de raio e joga em direção ao nosso prota. Porém o prota só olha o raio vindo, aí pensa, ele tem atributo de ponto de trovão? Então deixe-me testar os resultados da cultivação dessa noite. O raio pega no seu rosto e vira todo de diamante. Até os braços do figurante ele fica assustado e fala,
Como o meu poder não pode te machucar, será que você é do nível mais alto do que o de superpoder? Porém, sem falar nada, o prota aparece na sua frente preparando um soco enquanto fala, que só os fracos focam em coisa inútil igual a esse tal nível. Mas o figurante pede para o prota esperar para trocar ideia. Mas o prota dá uma bordoada no bucho do figurante, então ele cai babando, e o prota fala: superpoderes não são nada mais que isso. Mas o prota sente alguma coisa e fica sem entender, então vemos que a garota lhe abraçou. E ela começa a cheirar o prota e fala: irmão, você cheira tão bem. Mas nosso Sigma olha para ela e pensa: o fluxo de sangue no corpo dela está anormal, alguém a drogou. Então ele se afasta dela e fala: não fique ofendida. Ele prepara uma energia na ponta dos seus dedos e acerta os pontos de acupuntura dela. Ela fala que está confortável e cai no sono. Ele pensa: a droga dissolveu e após meia xícara de chá, você deve acordar. Porém alguém chega soltando seu poder enquanto fala: seu maldito, solte minha irmã. Vemos que é um ruivo chamado Gu Tianjui, que usa habilidade de terceiro nível. O prota se pergunta se é outro com superpoder. Mas o ruivo avança dizendo que irá matar o prota enquanto usa seu poder. Porém, o prota joga a garota no banco da praça e se esquiva do soco do ruivo, e chama ele de lento. Mas o prota segura a mão do ruivo e fala que para eles com poderes, isso é o suficiente. Enquanto arremessa o ruivo na árvore e anda para perto do ruivo e coloca seu pé sobre ele. Enquanto isso o ruivo fica pensando como ele é rápido, mesmo sem superpoderes, e se questiona se ele é da super academia. Então o prota olha para ele, e pergunta se ele disse que queria lhe matar? Porém, o ruivo trêmulo começa a dizer que o prota lhe humilhou, mas não vai deixar intimidar sua irmãzinha, enquanto ele entra em um estágio de fúria. Ao ver o cara exalando seu poder, o prota se pergunta se ele está tentando usar uma técnica. O ruivo solta muito poder de fogo que fez o prota recuar, então o ruivo usa um poder e começa a jogar bolas de fogos no Bai. Mas vemos ele se protegendo com sua energia e fica pensando: essa barreira do corpo Dão Inato pode proteger todos esses ataques, e esse nível de chama não consegue nem chegar perto. Já o ruivo fica incomodado por suas chamas não ter atingido o Bai, e se pergunta se ele tem algum superpoder de elemento terra. Mas ele sabe que o Bai não usou nada de poder. Então ele pergunta quem diabos é o Bai? Porém, o Bai fala pro ruivo se preocupar com ele mesmo, porque ele está prestes a explodir. Aí o ruivo sente alguma coisa e fica de joelho enquanto do seu corpo sai fumaças. Mas o prota se aproxima do ruivo, e ele fica sem entender e pergunta o que o Bai está fazendo. Porém o prota levanta seus dois dedinhos divinos e acerta os pontos de acupuntura do ruivo. Aí ele se afasta e pergunta como o ruivo está se sentindo? Então o ruivo pergunta por que ele lhe ajudou? Aí o Bai começa a dizer que é um mal-entendido: eu só estava protegendo sua irmã e então não vou te matar. Em seguida a garota acorda, e pergunta o que seu irmão está fazendo ali? Mas ele não responde, então a garota se aproxima dele enquanto agradece por ter sido salva. Então o ruivo sem saber de nada começa a dizer: ele é inocente? Foi ele quem te salvou? Aí a garota fala: é que tomei uma bebida com alguma coisa em um bar e tinha um pervertido me perseguindo, mas esse irmão me salvou. Aí o ruivo fica sem jeito e pede desculpas, e diz que foi imprudente. Mas o Bai vai saindo enquanto fala que o mal-entendido já foi resolvido, então já tá indo embora. Porém, um velho começa a dar risadas e fala: já que foi um mal-entendido, é só conversar. Então o Bai pergunta quem é o velho? O velho fala que é o avô do ruivo e da garota, e se chama Gu Wen. O velho convida o Bai para sua humilde casa e diz que irá retribuí-lo com uma boa vida. Porque se não fosse pela ajuda do Bai, agora há pouco seu neto teria explodido. Mas o prota passa por ele dizendo que não há necessidade disso. Então o velho fala: embora eu seja um pesquisador de superpoderes, eu também conheço os segredos dos monumentos antigos. Aí continua dizendo que viu o Bai suprimindo o superpoder do seu neto com as mãos, e sua força era extraordinária e suas habilidades corporais eram bastante semelhantes às que já leu em livros antigos. Aí pergunta onde o Bai aprendeu isso? O Bai para e pensa: esse velho não tem flutuações de energia espiritual ao redor de seu corpo e também está gravemente doente.
Mas ele parece ser capaz de sentir as mudanças na minha energia espiritual, então essa pessoa não é simples. KKKK, mas ele fala pro velho, sei de nada não baiano. Após o bai sair, o ruivo pergunta a seu avô, quem é o prota? Por que seu corpo e forças são estranhos? E a garota fica toda corada enquanto fala, é estranho? Mas achei ele muito lindo. Ele facilmente impediu que meu irmão se explodisse, e talvez ele possa curar a doença da perna do vovô. Mas o velho fica com uma aura escura e fala para o Tianju e mandar alguém para encontrar informações pessoais do bai. E fala que ninguém está autorizado a divulgar o que aconteceu hoje. Então o velho pensa que o bai é o lendário, e diz que sua família Gu será próspera. Entendi nada, esse bagulho de lendário, mas não vamos saber de nada por agora porque muda para casa da nossa tia gasosa. Vemos ela falando ao prota que as aulas começam hoje, e ela preparou um novo conjunto de roupas para ele. Aí o prota só agradece, mas a Lucy chega perguntando por que ele está tão educado de repente, e o porquê ele está agindo estranho hoje. Mas de repente ela faz biquinho e diz que as roupas foi selecionado por sua mãe, e usou 3 meses de salário. Aí começa a ficar com ciúmes e disse que sua mãe nunca comprou coisas tão caras para ela. Então o bai olha para as roupas enquanto pensa, a família de Liu Lira não vive uma vida rica. Eles têm que gastar 3 meses do seu salário para dar um conjunto de roupas ao proprietário original. E parece que o Li Zan é realmente considerado um membro da família. E vemos elas brincando enquanto o prota fica olhando e volta para os seus pensamentos. Já que essa família me trata tão bem, agora vou assumir a responsabilidade de protegê-los. Então mais tarde no mesmo dia, vemos eles andando enquanto a Lucy fala, um homem confia em suas roupas e um cavalo depende de sua sela. Ele fica ainda mais bonito com suas roupas novas. Porém, os figurantes da escola começam a falar merda do Li Zan sobre seu autismo, e falando que não consegue aceitar que ele fique andando do lado da beldade da escola. Mas o prota fica olhando para os figurantes enquanto pensa, o proprietário original não tem poder, e é tudo por causa do relacionamento com a Lucy, que ele tem a chance de estudar nessa escola. Mas nunca pensei que por causa da minha doença, me tornaria alvo de bullying por parte dessas crianças mal amadas. Porém, alguém chega chamando ele de idiota. Mas a Lucy ver quem era, ela manda o Li Zan sair de lá rápido, e diz para ele não entrar em conflito com essas pessoas novamente. Então vemos que é um riquinho feio pra porra, e os 2 figurantes que foram espancados pelo bai. O riquinho fala, não presuma que só porque você vestiu roupas novas você deveria ser tratado como um ser humano. Aí o bai começa a pensar que esse é o Shen Hu, um jovem rico e poderoso da escola, mas foi rejeitado pela Lucy e agora fica perturbando Li Zan. Mas de repente o Shen Hu se aproxima pegando na roupa do bai enquanto fala, vamos acertar as contas primeiro. Porém, o bai olha para ele e fala, ei, tire suas mãos sujas. Aí pega o braço do Shen Hu e começa a apertar enquanto manda ele ir embora, e então vemos ele tremendo enquanto grita por sua mão machucada. Aí os figurantes ficam falando como Li Zan ousa atacar o irmão Shen e diz que ele está pedindo para morrer, porque o Shen é de nível 5. Já a Lucy tá se perguntando como Li Zan tem tanta força. O bai pensa, habilidade de nível 5. O sistema de cultivo mundial está dividido em 8 níveis. O nível inicial de habilidade dos usuários é dividido em 9 níveis, e os demais domínios são divididos em 3 estágios, superior, médio e inferior. Então um poder de nível 5 do usuário é equivalente ao 5º nível de refinamento de Qi. Aí o riquinho começa a falar várias merda para o Li Zan, e rende os dentes e fala para os figurantes matar o Li Zan. Mas a Lucy entra na frente e diz para eles não agir agressivo porque eles estão na escola. Porém, o figurante avança falando que o pai do riquinho é um dos diretores da escola, então é o riquinho que faz as regras. Ele tenta acertar um soco na Lucy, mas o Li pega na cintura da Lucy e puxa ela se esquivando do soco, e em seguida o Li Zan chuta o figurante. Após ver que o Li Zan derrotou o figurante, a Lucy olha para ele e pensa, como as habilidades de Li Zan se tornaram tão poderosas? Será que ele realmente despertou seu superpoder, como o Shen disse? Porém, seus olhos ficam tensos e ela avisa o prota que tem outra pessoa atrás dele. Aí vemos o figurante falando que vai se vingar pela pisa da outra vez.
Mas o prota olha para ele e desfere um soco, só que o figurante se esquiva com seu superpoder e aparece atrás dele. Então o figurante fica provocando o prota. Só que o prota começa a pensar, então ele usa o vento para se mover, mas é uma pena que seja tudo superficial. Aí ele vira muito puto e acerta um golpe de palma no figurante que ele sai rodopiando. Ao ver que os figurantes foram derrotados, o riquinho avança dizendo que esses figurantes são inúteis, então ele irá lidar com o Li Zan ele mesmo. Aí usa seu poder de punho radiante. Então ele começa a pensar, lidar com você será fácil, você acabou de despertar então esse poder será o suficiente. Mas o seu punho para na frente do rosto do Li, e então o Li coloca um dedo e começa a demonstrar sua aura para o riquinho. O riquinho fica se cagando enquanto pensa, como isso é possível? Por que a aura desse idiota, de repente se tornou tão poderosa? Em seguida ele cai no chão e começa a dizer, impossível, mesmo um usuário de habilidade de nível 6 não consegue resistir ao meu punho radiante. Então como uma pessoa que acabou de despertar consegue fazer isso? O prota fala que apenas tem mais experiência do que ele e começa a pensar, em pensar que uma habilidade de nível 5 seja tão decepcionantes. E como eu falei que irei proteger essa família, agora esse arruaceiro tem que aprender uma lição de uma vez por todas. Então vemos só a sombra do prota se aproximando do riquinho enquanto ele fica perguntando o que o Li Zan irá fazer. Então o prota pega no seu braço e manda o riquinho ser cuidadoso com suas palavras a partir de agora. E começa o espancamento, mas nós não conseguimos ver. Aí vemos o riquinho todo surrado e com suas roupas rasgadas. Após isso a Lucy se aproxima perguntando se ele despertou seu superpoder. E fica feliz dizendo que ele não será mais intimidado, aí taca um beijo na bochecha dele. Em um lugar peculiar, vemos o figurante falando sobre o ocorrido para o pai do riquinho. O pai do riquinho chama ele de lixo enquanto aproxima seu fumante no rosto do figurante. E começa a dizer que não precisa mais dele do lado do Shen, já que ele não conseguiu proteger seu filho. O figurante todo trêmulo começa a pedir piedade, mas o velho abre o sorriso e usa o seu poder para torrar o figurante. Após tirar a vida do figurante, o velho chama outra pessoa e fala que seu filho é o único que pode intimidar os outros, mas alguém teve a coragem de agir contra seu filho, aí manda o cara ir ver o que está acontecendo. Então vemos o cara que se chama Ren, ele fala que entendeu a ordem e irá cuidar disso. Mas o velho fala que não é preciso que o Ren gaste suas forças, e fala que é para ele trazer a pessoa que bateu no seu filho para ele, que ele irá mostrar as consequências de provocar o Salão Vanjian. Mudando de cena, vemos o Li e a Lucy andando pelas ruas. Aí a Lucy fala, Li Zan, o Shen mereceu ter tomado a surra, mas você foi impulsivo. Porém, a sua família tem um poder considerável. E se eles vierem te procurar? Mas o Li não responde, porque está perdido em seus pensamentos. Um lugar chamado escola abriga um poder espiritual muito mais abundantemente do que em outros locais. E com as duas bençãos de Ki antigo e a constituição corporal inata, eu consegui avançar para o 7º nível de refinamento de Ki em menos de um dia. Então com o tempo, atingir o pico do 9º nível de refinamento de Ki está facilmente ao meu alcance. Mas a Lucy chama sua atenção e pergunta no que ele está pensando, para não estar lhe escutando. Ele responde, tô pensando em nada não, a escola é realmente um bom lugar. Só que depois de escutar isso ela pensa, ops, a condição dele piorou. Só que o prota percebe alguma coisa e na mesma hora o vidro estoura, mas ele consegue proteger a Lucy dos vidros, e não só a Lucy como também as pessoas da rua. Elas entram em desespero e começam a correr. Ele fica sem entender o que está acontecendo, enquanto isso vemos um corte no seu rosto. A Lucy repara o corte e pergunta se ele está bem. Ele concorda e fica pensando, interessante, a dispersão de poder espiritual para proteger outros realmente permitiu que esse ataque rompesse a defesa da constituição corporal inato. Então vemos o Ren, com o olho de peixe morto pergunta como um recém-despertado conseguiu bloquear seus ataques. Mas o prota não se intimida e pergunta que enviou o Ren, enquanto a Lucy tenta impedir o Li. Mas ele fica pensando, uma aura comparável ao 9º nível de refinamento de Ki, finalmente encontrei um adversário digno. O Ren fala, você é realmente um tolo? Você se meteu com alguém que não devia.
E mesmo que o mestre do salão tenha me permitido poupar sua vida. Só que eu não tenho intenção de me segurar. Aí ele usa seu poder, e começa a levantar o prota. A Lucy fica preocupada com ele, mas ele fica pensando que isso é familiar. Porém o rei arremessa ele na pilastra enquanto manda ele ir para o inferno. Aí pega umas rochas do chão e joga no prota. Ao ver isso a Lucy entra em desespero e começa a insultar o rei. Então vemos as rochas toda organizada como se tivesse selado o prota. Enquanto isso o rei começa a caminhar em direção da Lucy e fala, não grite, mesmo que você não seja alvo do mestre do salão, eu não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Mas ele percebe alguma coisa, e vemos que o prota destruiu aquelas rochas enquanto segura uma barra de ferro. Então ele avança falando que o poder do rei é interessante. Aí o rei fica assustado e sem entender o porquê ele está ileso, mas começa a usar o seu superpoder novamente. Só que o prota fecha seus olhos e abre, então vemos seus olhos com um brilho dourado. Aí vemos que ele consegue ver que o poder do rei é uns braços esqueléticos. Aí fala que usar o mesmo poder 2 vezes não irá funcionar com ele, e em seguida ele destrói os braços esqueléticos e avança no rei. O rei começa a se perguntar o porquê seu poder Dark Attack falhou de repente. Só que ele fica confiante e começa a exalar seu poder novamente, ele usa as rochas para acertar o prota. Porém, ele segura a barra de ferro e usa a técnica da espada Linjiu, 4º estilo. E corta todas as rochas, então o rei faz uma cara de assustado enquanto tenta entender, aí vemos o prota com a ilusão da sua antiga forma, e passa cortando o rei. Após derrotar o rei ele começa a falar, seus feitiços são esquisitos, mas sua cultivação de caráter é insuficiente. Então essa é sua queda. Aí ele fica tentando guardar a barra de ferro, em suas costas, mas ele fica sem jeito porque estava pensando que era sua espada. Porém, a Lucy chama por ele e pergunta se ele está bem. Ele responde dizendo que essas pessoas são medíocres, então eles não podem lhe machucar. Mas ela pergunta por que ele está brincando com essa situação? Aí diz que realmente estava preocupado em perder ele. Mas o olho de peixe morto ainda está vivo e começa a falar que o mestre do salão não deixará isso barato e vai garantir que o Lisan sofra um destino pior que a morte. Após escutar isso a Lucy fica se perguntando se provocaram alguma facção poderosa? Porém, alguém chega falando, Salão Vangia? De onde surgiram essas pequenas facções de repente? Então vemos que é o Ruivo e sua irmãzinha. Ele continua falando, quero ver quem vai ousar machucar um membro da minha família Gu. Aí o rei fica com medo, depois de escutar o nome da família Gu. Só que do nada a garota corre e abraça o Li Zan e começa a falar, querido irmão, eu tive procurando você por tanto tempo. Mas vemos que a Lucy tá pistola. Só que a garota continua falando, meu benfeitor, por que você sempre tem um cheiro tão bom? Porém, o prota fica pensando que são os irmãos que ele salvou da outra vez, aí fica se perguntando por que eles estão aqui? Mas a Lucy pergunta ao Li Zan quem é essa menina. Então a garota fala, olá, irmã, eu sou Gu Tianzin, uma amiga do benfeitor. Só que os ciúmes ataca, aí ela não gosta de nada disso e pergunta ao Li Zan, o porquê ele não falou a ela que ele tinha uma amiga feminina tão encantadora.